Vamos abrir agora a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 1, e leremos os versículos 24 até o versículo 32. Para quem estava dormindo aí, Romanos, capítulo 1, versículos 24 até 32. Para você que é visitante, e talvez é a primeira vez que você está vindo aqui hoje, nós temos, na nossa reunião de jovens, estudado o livro de Romanos, um livro muito precioso que temos na Escritura, onde as verdades básicas do Evangelho de Deus são claramente ensinadas. Última chamada, Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 32. E o texto, meus irmãos, fala assim, Paulo dizendo: por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós te amamos. Estamos aqui porque o Senhor, o teu Filho e o Espírito Santo é tudo o que nós temos. E neste momento, reunidos no nome de Jesus, nós queremos aprender do Senhor o que o Senhor tem para nos ensinar. Mas, Pai, nós suplicamos que o Senhor derrame da sua graça, para que ao olhar para a tua palavra, nós tenhamos a real compreensão do que ela nos ensina, porque nós somos incapazes de compreendê-la por nós mesmos. Derrama da sua graça em nosso meio, para que os olhos do nosso coração sejam abertos pelo Senhor. Pedimos que nessa noite, nós, que já amamos ao Senhor, que nós sejamos fortalecidos por Ti, que o nosso amor seja intensificado, que a nossa fé seja aumentada, que o nosso ser seja santificado pela Tua palavra. E aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, que ainda são inimigos Teus, que ainda não desfrutaram da esperança que existe na pessoa de Cristo, que nessa noite a Tua palavra venha surtir efeito no coração dessas pessoas, que elas possam olhar para Cristo e elas possam enxergá-lo e reconhecê-lo como sendo seu Senhor e Salvador de suas almas. É o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, essa passagem diante de nós, ela com certeza é uma das passagens mais severas que nós temos em toda a Escritura. Alguns talvez considerariam esses versículos como sendo um versículo que passaria despercebido por seus olhos, logo depois do que foi lido nos versículos anteriores. Mas esses versículos são muito importantes, porque eles acabam com todo tipo de estimativa que nós podemos ter com relação à condição humana.
nós somos relembrados por esses versículos de que o homem sem Deus, o homem sem a graça e a misericórdia de Deus, ele está totalmente condenado. E Paulo já tinha demonstrado, e nós vimos isso na semana passada, no texto que foi estudado, Paulo já tinha demonstrado que toda a humanidade ela é universalmente culpada por suprimir e reprimir o conhecimento de Deus. Deus se fez conhecido no meio dos homens, através da sua consciência e através de toda a criação. Todo ser humano, quando olha para dentro de si e quando olha para a criação, todo homem está indesculpável, porque ele não pode dizer que Deus não existe. Muito pelo contrário, a criação revela que Deus ele existe. Mas porque os homens rejeitaram essa verdade, os homens são indesculpáveis diante de Deus. E agora, nos versículos que nós acabamos de ler, o texto fala por 3 vezes que Deus lançou fora dos homens. O texto fala que Deus entregou os homens. E essa é uma das verdades mais tristes de toda a Escritura. Essa é uma das verdades que nos causam mais medo em toda a Escritura, que é: Deus abandonou os homens. E por que isso é tão impactante? Porque Deus, ele é conhecido, pelo que nós podemos aprender da própria Escritura, que Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, quando vai falar do amor de Deus, ele usa a seguinte comparação: mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho, mesmo que essa mulher se esqueça do seu filho, Deus não se esquecerá dos filhos dele. O amor materno, que é o que nós temos na realidade de mais intenso com relação ao amor, aquilo que nós mais podemos ver que existe um amor intenso com relação aos homens, o amor de mãe, o amor de Deus é imensamente maior do que o amor da mãe por um filho. Mas o texto está falando que esse Deus que é amor, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é gracioso, ele abandonou os homens. E essa é uma das verdades mais temerosas que temos em toda a Escritura, mais severas. Por quê? Porque agora Deus está julgando os homens segundo o seu padrão de retidão e de justiça. Deus não vai aceitar mais os pecados dos homens, porque Deus foi gracioso diversas vezes e ainda assim os homens rejeitaram a Deus. Hoje em dia se fala muito sobre como que o amor, a graça e a misericórdia de Deus são infinitos, e de fato isso é verdade. A graça de Deus é infinita e a misericórdia de Deus também é infinita. Mas ela é infinita na sua natureza. A graça de Deus pode perdoar qualquer pecado, mas a graça de Deus também tem um limite, porque chegou o dia em que Deus entregou os homens. Não para por aí. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, acabando o livro, o apóstolo João ele fala: aquele que pratica a injustiça, que continue praticando a injustiça. E aquele que está buscando pela impureza, continue buscando pela impureza. Por quê? Porque Deus abandonou os homens. Porque os homens negaram a Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos que isso aconteceu diversas vezes. O profeta Jeremias fala quando Deus cessou a sua graça para com o seu povo, porque depois de ser amoroso com o seu povo, ter tirado do meio do Egito, Deus deu a eles a lei, deu os profetas, sacerdotes, deu o templo, a forma correta de conhecer a Deus, e ainda assim, o texto fala que o povo de Deus trazia para si ídolos, e eles agora andavam num caminho pervertido. E o texto fala que Deus os entregava às nações para que fossem destruídos. Eles se arrependiam, Deus perdoava eles novamente, mas novamente o texto fala que Deus os entregou às nações. Deus abandonou os homens. Os teólogos vão chamar isso de abandono judicial, que é o quê? Deus abandonou os homens. Mas, meus irmãos, apesar de ser uma verdade dolorosa, apesar de ser uma verdade intensamente severa, hoje nós temos trevas, mas amanhã resplandecerá a luz, que é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus. Agora nós temos o pecado manifestando, mas daqui a pouco nós teremos o Cordeiro, o Santo Filho de Deus, derramando do seu sangue para poder salvar todo aquele que olhar para Ele com fé e o amá-lo de todo o coração. E agora a gente indo para o texto, Romanos 1, 24.
E o texto começa dizendo: por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. E o versículo começa com a expressão, por isso, que ela se refere a tudo o que foi dito anteriormente. Então a gente tem que relembrar o que foi estudado no sermão passado. E resumindo, basicamente, o que nós vimos sábado passado? Todas as pessoas, elas são indesculpáveis perante Deus. Porque mesmo tendo conhecimento claro sobre quem Deus é, por meio da criação e por meio da consciência, os homens escolheram desonrar a Deus. Não apenas isso, os homens decidiram voluntariamente se entregarem à injustiça, à perversidão do seu próprio coração, à luxúria, ao pecado da carne, suprimindo a verdade e trocando o Deus verdadeiro por ídolos falsos, manifestos em seres humanos, animais, aves, répteis. E essa rejeição voluntária fez com que todos os homens se tornassem indesculpáveis perante Deus. Tendo isso em mente, Paulo agora fala, por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou os homens à sua impureza. Essa é a resposta de Deus à condenável rejeição dos homens. Deus deixou agora os homens entregues ao seu próprio coração. E essa expressão entregar, como eu disse anteriormente, ela começa no Antigo Testamento, onde o povo de Deus se rebelava contra Deus, e agora Deus entrega o seu povo às nações para que eles sejam destruídos e assim se arrependam do seu pecado. Mas é importante falar, meus irmãos, que porque a Bíblia fala que Deus entregou os homens, o texto não está dizendo que Deus incentivou os homens a pecarem. Deus não é culpado do pecado dos homens. Muito pelo contrário, Tiago 1,13 fala que Deus não pode ser tentado e Ele mesmo não tenta ninguém. Paulo não está dizendo que Deus está incentivando os homens a pecarem, está ajudando os homens a pecarem. Na verdade, não. O fato é que os homens já estão dominados pela própria impureza e agora Deus entrega aos homens essa impureza. Se existia um pingo de graça que impedia que os homens não fossem tão longe, é como se agora Deus dissesse, pode ir. Você foi tão longe, pode ir mais longe. Pode se sujar mais. Como o teólogo suíço Godet, um pastor reformado, ele falava, é como se Deus tivesse parado de segurar o barco, e esse barco agora era arrastado pela correnteza do rio. E Deus não apenas deixa o barco ir, Deus agora empurra o barco, dizendo, pode ir, eu estou te abandonando. Isso é muito forte, meus irmãos, muito forte. Deus entregou os homens à sua impureza, pelos desejos do coração. Deus simplesmente deixou os homens seguirem no desejo do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Isso é muito curioso, porque quando o texto agora começa a falar que Deus entregou a impureza, que tipo de impureza que é essa? São várias possibilidades, mas que tipo de impureza que é essa a qual Paulo se refere? E logo depois, o versículo finaliza dizendo que essa impureza na qual eles foram entregues era para que eles desonrassem o próprio corpo. Então nós vemos que essa impureza sobre a qual eles agora estão dominados é uma impureza vinculada ao próprio corpo. Quando nós olhamos para outras cartas paulinas, nós vemos que impureza da perspectiva de Paulo está muito vinculado a uma questão de imoralidade sexual. Logo depois, já chegaremos lá, veremos que essa impureza sobre a qual os homens foram abandonados por Deus está vinculada à imoralidade sexual. Versículo 25. Esses homens, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Se a primeira parte, o versículo 24, nós tínhamos ali basicamente a consequência do que foi dito anteriormente. Então, temos ali no versículo 23, a base, digamos assim. O versículo 24 por isso é a consequência. Agora, o versículo 25 é a verdade que vai impactar o versículo 26. Então, veremos o versículo 26 por causa disso, isso com base no que está sendo agora dito no versículo 25, que é, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador,
o qual é bendito para sempre. Amém. Se no versículo 23, Paulo está acusando as pessoas de trocarem a glória de Deus imortal pela semelhança da imagem de um homem mortal, de aves, de animais, de répteis, agora nós temos no versículo 25, que é: Deus, ele se revelou e os homens trocaram essa verdade revelada pela mentira. Em 1 Tessalonicenses 1:9, não precisa abrir, o texto fala que homens que não criam no Senhor, eles voltaram dos seus ídolos para Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. A verdade é que aqui agora em Romanos, essa verdade ela é oposta ao que está em Tessalonicenses, que é: os homens trocaram Deus verdadeiro pela falsidade da mentira. O que se pode ser conhecido de Deus está manifesto na natureza, mas os homens preferiram ainda assim a mentira. Preferiram trocar a Deus. Na segunda parte do versículo 25, agora Paulo vai começar a falar que essa verdade foi trocada pela mentira. Ela se manifestou de que forma entre os homens? Os homens passaram a adorar e servir a criatura no lugar do Criador. Qual que é a manifestação prática na vida dos homens abandonados por Deus que trocaram a verdade pela mentira? Eles a passaram a idolatrar coisas que não deveriam ser adoradas. Quando nós olhamos, nós temos tantos exemplos bíblicos sobre isso. Quando Moisés ele está no monte para poder pegar as tábuas que conteriam os 10 mandamentos, o texto fala que porque Moisés demorou um pouco mais, os homens se reuniram, pegaram todo o ouro que eles tinham pego do Egito, eles deram a Arão. Arão fez ali um bezerro de ouro para que eles adorassem esse bezerro. É o homem trocando adoração a Deus por coisas que não têm nem vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para a cultura grega, nós temos os deuses do panteão, nós temos os deuses do Olimpo, que basicamente eles eram homens um pouco maiores e mais fortes, mas eles eram exatamente iguais aos homens. Matavam, eram mentirosos, gananciosos, praticavam o mal. Os homens que até então foram abandonados por Deus, estão constantemente adorando outra coisa que não o próprio Deus. Porém, o versículo nos traz uma verdade muito grande, que nos ensina que a idolatria não está vinculada somente a adorar seres inanimados, mas idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Porque o versículo fala que eles adoraram servindo outra coisa que não era o Criador. Toda vez que eu e você adoramos outra coisa que não o próprio Deus, nós estamos sendo idólatras. E meus irmãos, não apenas com coisas ruins, com coisas boas também. Se você ama mais a igreja do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama mais os seus irmãos do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama mais a sua família, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, do que você ama a Deus, você é um idólatra. Se você ama mais o dinheiro, mais o seu trabalho do que a Deus, você é um idólatra. Se nós amamos mais alguma coisa do que a Deus, nós somos idólatras. Mas Felipe, eu não amo mais o dinheiro, mais meu trabalho, mais minha família, meus amigos do que a Deus. Talvez é o que eu e você podemos pensar. Mas quando nós pararmos para poder refletir o tempo no qual nós dedicamos a nossa vida, nós veremos que de fato amamos mais as coisas do que amamos a Deus. Por isso, todos nós enfrentamos o pecado da idolatria. Como dizia João Calvino, o coração de todo homem é uma fábrica de ídolos. Logo depois de trazer essa verdade, Paulo então ele vai bendizer a Deus. Ele finaliza o versículo 25 dizendo: o qual é bendito para sempre. Amém. Do nada, Paulo, você está aqui falando algo tão difícil da gente poder engolir, para poder digerir, sobre a nossa situação como humanidade, depravada e abandonada por Deus, e do nada você mete um Criador, qual bendito para sempre, amém? O que você está querendo dizer com isso, Paulo? Estudando um pouco mais sobre isso, na minha perspectiva, e também de alguns estudiosos, Paulo, do nada, ele glorifica a Deus, ele bendiz a Deus, talvez como se algum tipo de objeção fosse colocada por alguém aqui, depois de escutar as palavras de Paulo. Como assim, Felipe?
Alguém poderia escutar as palavras de Paulo e falar assim: nossa, Paulo, então quer dizer que Deus é criador, Ele criou todas as coisas, Ele criou a raça humana para que Ele pudesse desfrutar da relação com os homens pudessem se desfrutar da relação com Deus. Ele criou os homens deveriam louvar a Deus, e agora os homens não louvam a Deus, então será que Deus não está sendo glorificado nisso? Será que Deus deixou de ser bendito por conta disso? Será que agora que os homens estão caídos não tem ninguém que louve a Deus? Mas no meio disso tudo Paulo fala: o Criador que é bendito para sempre. Basicamente o que Paulo está dizendo: Deus não depende dos homens para poder ser bendito. Deus não depende de nós para ser magnífico. Deus não depende da nossa boca, da nossa adoração, do nosso louvor para ser glorioso neste universo. Deus, Ele é porque Ele é. Ele é magnífico, poderoso, perfeito, belo. Deus é santo, Deus é gigante, Ele é imensurável. E não é porque eu e você caímos, não é porque Ele abandonou os homens que Ele deixou de ser alguma dessas coisas. Como diz Jesus em Lucas: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Deus não depende de nós para ser grande, meus irmãos. Deus, Ele é grande porque Ele é grande, porque Ele é Deus, e não existe outro nos céus e na terra. É por isso que Paulo, no meio disso tudo, ele fala: o Criador que é bendito para sempre. Deus foi gracioso conosco, e através de Cristo Ele salva aqueles que creem nele. Mas mesmo se Deus tivesse condenado a todos, mesmo que Deus não tivesse dado a salvação em Jesus, e Ele seria justo se Ele fizesse isso, ainda assim Ele seria bendito para sempre. Ainda assim devemos louvar a Deus, porque Ele é digno disso. Versículos 26. Por causa disso, dessa verdade. Que verdade? Que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Muitas vezes, se não na maioria das vezes, o pecado que o homem comete é a consequência do próprio pecado. Como assim, Felipe? O fato dos homens serem entregues aos seus desejos, o fato dos homens serem entregues aos seus pecados, é a punição por terem de fato se lançado no pecado. O fato de Deus lançar os homens no pecado, o fato de Deus deixar os homens se afundarem no pecado, já é a punição de ter amado demasiadamente o pecado. Isso deveria nos impactar mais, mas não nos impacta. Por quê? Porque nós não temos o olhar correto para o pecado. O pecado para nós é apenas um pequeno erro. O pecado para nós, na nossa concepção, na nossa perspectiva, no nosso entendimento, na nossa cabeça, muitas vezes, é apenas um pequeno desvio de rota. Mas o pecado é uma ofensa profunda contra o caráter santo de Deus. E o fato de Deus nos deixar os homens, aqueles abandonados que não creem nele, que não creem em Jesus, o fato de Deus deixar com que eles se deliciam pelo pecado, já é a consequência do próprio pecado. Por quê? Porque o pecado não faz bem para os homens. O pecado faz mal para nós. Nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E quando nos parecemos com Deus, estamos bem. Mas quando nós estamos sujos pelo pecado, nós não estamos bem. O pecado não faz bem para nós. Quando Deus nos ensina, como está em Filipenses, uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa, digna, como fala Paulo aos Efésios, uma vida daqueles que são filhos da luz, quando vivemos dessa forma, não é porque Deus ele é simplesmente tirano, mas é porque é uma forma boa na qual nós vivemos. Nós desfrutamos de uma boa vida em Jesus, quando vivemos em retidão e santidade, mas nós sofremos profundamente, quando o pecado é a nossa forma de se viver. E quando Deus permite que os homens se lancem no pecado, essa já é a punição dos homens por ter amado demais o pecado. Mas agora no versículo 26 fala algo profundo, que Deus entregou os homens às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza.
Eu tenho duas coisas para poder falar com relação a essa parte. A primeira é que quando o apóstolo descreve a corrupção radical da raça humana, quando Paulo agora chega nessa parte para poder falar o quão pecador o homem é, e a consequência última do pecado dos homens, Paulo está associando isso à homossexualidade. Porque o fato de Paulo começar a falar aqui agora que até as mulheres trocaram a forma natural de ser e começaram a ter relação com outras mulheres, e logo depois do 27, já chegaremos lá, mas Paulo fala que não apenas as mulheres, mas também os homens trocaram a forma natural de ser, nós vemos que Paulo começa falando que Deus entregou os homens à impureza, e nós vimos no começo que impureza para Paulo está diretamente ligado à imoralidade sexual. Paulo fala que, sendo entregues ao desejo do próprio coração, isso trouxe consequências ao seu corpo, e agora Paulo está dizendo o quê? Que as mulheres trocaram a forma natural de ser, tendo relação sexual com outras mulheres. O que Paulo está comunicando é que por conta disso tudo, a consequência última disso foi a homossexualidade. A corrupção radical da raça humana enxerga o pecado, o comportamento homossexual, como o pecado mais representativo da natureza radical de nossa queda. Paulo aqui não encara esse pecado da homossexualidade apenas como um simples pecado, um pecado sério, um pecado grosseiro, mas como a clara expressão da profundidade e da perversidade dos homens. Os homens se tornaram algo completamente diferente do que Deus fez eles para ser. Completamente diferentes. E segundo, quando Paulo ele apresenta o pecado do comportamento homossexual, ele menciona primeiro as mulheres. E é curioso a gente pensar isso, porque quando nós olhamos para a nossa cultura, geralmente o nosso entendimento é de que as mulheres, geralmente elas são um pouco mais razoáveis, né, do que os homens. Talvez elas são mais comedidas, talvez elas são mais, têm mais bom senso com relação aos homens. A gente tem uma série de memes na internet com relação a isso, por que as mulheres vivem mais que os homens e coisas assim. Fato é que essa perspectiva de que as mulheres são mais razoáveis do que os homens não é de agora, é dos tempos antigos. E Paulo está se utilizando disso para poder comunicar. Até aqueles que eram mais razoáveis entre vocês, até esses se lançaram nesse pecado sórdido da homossexualidade. E hoje em dia nós temos tantos debates que falam sobre isso. Se a homossexualidade ela é um comportamento aprendido, se a homossexualidade é uma questão de de criação, se a homossexualidade é uma questão genética. Fato é que a homossexualidade é um desvirtuamento do que Deus fez as coisas para serem. É um pecado grosseiro no meio dos homens. Mas duas coisas para poder falar com relação a isso, meus irmãos. Duas coisas importantes. Primeiro, de modo algum, Paulo é homofóbico. No sentido de que Paulo odeia homossexuais só porque eles são homossexuais. Você não tem isso na Escritura. Você tem um Deus gracioso que odeia o pecado, mas chama o pecador ao arrependimento, para que esse pecador possa olhar para Deus e ser salvo. Fato é que existe hoje, como existia nos tempos antigos, esse problema da homossexualidade, esse pecado perverso. E isso não é, e quero falar isso com muito cuidado, então preste atenção para entender da forma que eu estou querendo comunicar para vocês. Esse é um pecado também que acontece muitas vezes no meio da igreja. Os cristãos, eles não estão livres de sofrer tentações com relação a todo tipo de pecado. Os cristãos são tentados a mentir? Sim. Serem desonestos? Desobedecerem aos seus pais? A fofoca? Tudo isso é pecado. Tudo isso também acontece no meio da igreja. E a homossexualidade também é um pecado que muitas vezes pessoas da igreja sofrem. Talvez a gente não sabe, porque essas pessoas não sentem a vontade para poder compartilhar essa dificuldade, compartilhar essas tentações, esses pecados, mas isso também acontece no meio da igreja, porque acontece em todo tipo de lugar. Só que tem duas formas de um ser humano lidar com esse pecado. Existe aquela pessoa que ama Jesus, mas ela é tentada nesse pecado. Mas ela se arrepende desse pecado. Ela batalha contra ele. Essa pessoa que ama Jesus, mas confessa esse pecado diante de Deus e confessa aos irmãos. Se você conhece alguém assim, você precisa amar essa pessoa.
precisa orar com ela, precisa lutar com ela essa batalha, precisa admoestá-la quando for necessário, relembrá-la das verdades de Deus sobre como que agora a vida de Cristo é poderosa para poder transformar a alma dessa pessoa. Precisa, muitas vezes, talvez buscar a ajuda dos pastores, mas quando você se deparar com irmãos que lutam com esse pecado, com essa dificuldade, ame esses irmãos. Mas também tem uma outra possibilidade, que é aquele que odeia Deus, que não ama Jesus, que não é o irmão, e em desobediência e em ódio a Deus, ele se lança nesse pecado. Com relação a essas pessoas, ame também, mas sempre chamando ao arrependimento. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes somos levados pela cultura, de modo que nós vemos pessoas que odeiam a Deus, que falam mal de Deus e que nitidamente, odiando a Deus, elas abraçam esse pecado. Nós temos algum tipo de proximidade com essas pessoas na faculdade, na escola, no trabalho, na família, e nós agimos como se fosse normal. Uma vez, num trabalho antigo meu, uma colega, que ela era homossexual, ela ia casar com a namorada dela, e ela convidou algumas pessoas da empresa para que fosse no casamento. E aí, algumas pessoas que foram convidadas, elas eram cristãs. E algumas delas ficaram envergonhadas de falar que não iam no casamento, porque elas entendem que aquilo não é correto diante de Deus. Por quê? Porque nós cristãos fomos influenciados pela cultura. Olhamos para uma coisa que é perversa, e ao invés de odiarmos o pecado e amarmos o pecador, nós odiamos o pecado, mas nós não temos coragem de falar que é pecado. Convivemos e vivemos sem falar da palavra de Deus e chamar ao arrependimento. Toda vez que você conhecer um homossexual, pregue a palavra para ele. Seja intencional com ele, porque aquilo que você tem, que é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, tem poder de transformar a vida dele. Creia nisso, meus irmãos. Creia que no ato de você abrir a sua boca e pregar a palavra, pessoas que têm uma vida totalmente depravada podem crer em Jesus e terem suas vidas transformadas. Não depende de você, depende de Deus. Depende de você abrir a sua boca. Então abra a sua boca. Versículo 27. Da mesma forma, também, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo começa falando que esse pecado, ele é cometido por mulheres, e Paulo agora começa a falar que não apenas as mulheres, mas também os homens. E a ideia de Paulo é relembrar a verdade que foi dita há um tempo atrás, que é, todos os homens são indesculpáveis. Você pode ser uma criança, você pode ser um adolescente, você pode ser um jovem, você pode ser um adulto, você pode ser um idoso. Todos estão indesculpáveis diante de Deus. Seja você homem, seja você mulher, você está em pecado e precisa de salvação. Paulo fala que os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometeram indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E essa é uma contradição muito grande, porque quando você voltar para os tempos antigos, na época de Paulo, quando você volta para a época dos filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, onde essas coisas já aconteciam grandemente, aqueles homens, eles eram extremamente machistas, muito machistas. Na época de Platão, por exemplo, só era considerado um cidadão, um homem com acima de 30 anos e que fizesse parte da aristocracia. Somente esse tipo de pessoa, para Platão, no seu tempo, era considerado um cidadão. E mesmo sendo machistas, o texto fala que os homens deitavam com outros homens. Olha que contradição grande que esses homens eles tinham nas suas práticas pecaminosas.
Mas o texto fala que nesses pecados, que nessa perversidade, eles receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro. E é um pouco difícil de entender. Como assim? Receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro. Que tipo de punição eles receberam em si mesmos? Um texto difícil, essa última parte do versículo. Mas tem algumas possibilidades. A possibilidade que para mim faz mais sentido, ela está corroborada com o versículo 28. Eu vou ler rapidamente o 28 e já vou chegar nele. Que o texto fala: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. O que muito possivelmente quer Paulo aqui falar, que esse pecado gerou nos homens, neles, a merecida punição do seu erro, é como se Paulo estivesse construindo o seguinte raciocínio. Os homens pecaram, todos são indesculpáveis, Deus abandonou os homens, a própria impureza ligada à imoralidade sexual. Como que essa imoralidade sexual se manifestou entre os homens? Na homossexualidade. De tal modo que as mulheres e os homens abandonaram o que era natural, aquilo que Deus fez as coisas para que fossem. E agora, este pecado gera nos homens mais devida punição e praticam coisas que não convêm. É como se Paulo estivesse dizendo que deste pecado da homossexualidade nascem outros pecados. E a gente vê isso quando nós estudamos a história do mundo. Eu estava lendo um comentário essa semana agora sobre basicamente a história da humanidade. E quando eu estava lendo ali, na época da filosofia grega, quando a filosofia grega ela começa a entrar em vigor e você agora tem um direito romano, e aí você tem ali os filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, você também tem outros filósofos famosos também. Nesse tempo já acontecia demasiadamente a homossexualidade. Só que é curioso que deste pecado, outros pecados foram surgindo. Começou-se a surgir o pecado da pedofilia. Agora, as pessoas também tinham prazer de ter relação sexual com crianças, com pessoas mais novas. Logo depois, você começa a ver que outros problemas começam a surgir. As mulheres agora começam a ser totalmente desprezadas. Por quê? Porque a relação sexual com a mulher era apenas para procriação. Mas os homens tinham relação sexual entre si porque era belo. E aí você tem agora a pedofilia acontecendo. Você agora tem, por exemplo, mulheres sendo desprezadas. É como se Paulo estivesse dizendo que a partir desse pecado, outros pecados começam a surgir. E os homens agora têm a devida punição do seu erro. Vocês querem pecar? Tá bom. Então agora você que está sujo, suje-se mais. E outros pecados, outros problemas começam a surgir. Nós temos hoje, por exemplo, meus irmãos, um assassinato em massa. Ou você acha que o aborto é o quê? Saúde pública? Isso é assassinato, meus irmãos. Um pecado puxando um outro, um abismo puxando um outro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Totalmente diferente da mente de Cristo. Paulo fala em Filipenses 4:8 que a mente de Cristo produz no crente uma mentalidade verdadeira, uma mentalidade pura, amável, justa. Ao contrário do que está acontecendo aqui, que é uma mentalidade mentirosa, impura, odiosa e injusta. Os homens agora buscam o desejo da carne e negam a Deus. É como se Deus estivesse dizendo: vocês fixaram na devassidão, agora vivam como vocês quiserem. E agora o versículo 29 ao versículo 31, Paulo continua falando: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, ou melhor traduzindo, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. No caso que eu troquei aqui, mas a expressão inimigo de Deus, na verdade, significa odiosos de Deus, odeiam a Deus. Quando nós perguntamos para as pessoas se elas são boas, geralmente qual que vai ser a resposta? Sim, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo,
Eu faço uma mentirinha de vez em quando, mas eu não sou mal. Isso aqui vai totalmente contrário ao que o mundo prega e ensina. Totalmente contrário àquilo que você vê na televisão, nas redes sociais, na boca dos seus colegas, dos seus familiares. Os homens são maus. E se Paulo começa com um pecado perverso, que no caso é a homossexualidade, e Paulo trabalha muito bem essa questão, mas agora Paulo começa a trazer outros pecados. Porque talvez alguém poderia falar assim, mas Paulo, eu não sou homossexual, então comigo está tudo bem. Eu não cometo esse pecado. Talvez algum de nós poderia ter essa mentalidade, desse pecado eu não tenho dificuldade. Esse pecado eu não enfrento. Mas aí Paulo começa, é? Então tá bom então. Injustiça, injusto, perverso, avarento, maldoso, invejoso, homicida, que causa discórdia, que causa engano, maledicente, difamador, caluniador, inimigo de Deus, aquele que odeia a Deus, insolente, arrogante, orgulhoso, inventor de male, desobediente aos seus pais, insensato, desleal, sem afeição natural e sem misericórdia. Talvez aqueles contemporâneos de Paulo poderiam pensar, não sou homossexual, então está tudo bem. E Paulo começa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas é curioso, porque talvez neste momento nós podemos fazer a mesma coisa. Essas palavras aqui são todas muito pesadas, muito profundas, até difíceis de se falar. Hoje em dia a gente usa tantas palavras mais fáceis de se falar do que no passado. São até palavras que nem sempre são comuns no nosso vocabulário. Mas nós também, muitas vezes, os homens são isso aqui. Injustiça. A gente relembrando, injustiça para Paulo está ligado à imoralidade sexual. Poxa, Felipe, mas eu não sou homossexual, então eu estou livre desse pecado que Paulo acabou de falar. Tá, mas imoralidade sexual não é só homossexualidade. Se você não é casado, como que é a sua relação de namoro com a sua namorada? Você tem uma relação pura com a sua namorada? Tem uma relação pura com a sua namorada? Porque talvez é um pecado que você está enfrentando, que é o que Paulo está falando. Aqueles que praticam injustiça, imoralidade sexual. Perversidade. Você faz piada sobre as pessoas? Você fala mal das pessoas? Você faz piada das pessoas? Você ri com as pessoas ou você ri das pessoas? Avarento. A sua vida ela é baseada para poder glorificar a Deus? Ou você tem uma vida baseada para poder buscar o dinheiro? Porque você ama demais o dinheiro. Paulo está falando dos avarentos. Se a sua vida é baseada em buscar o dinheiro, poxa, Felipe, mas eu nem trabalho, eu faço faculdade. Tá, mas se você vive para poder fazer a sua faculdade, para um dia ter um excelente trabalho, é porque você quer ser rico. Maldade. Você pratica bullying na escola? Já praticou bullying na escola? Já exagerou na zoação com algum colega seu, a ponto de passar do limite e você feri-lo, talvez? Inveja. Quando uma pessoa que você não gosta, ou até uma pessoa que você gosta, tem alguma coisa que você não tem, você fica feliz por ela, ou você fica, putz, mas eu queria ter isso aqui também. Puxa, mas quer saber, essa pessoa tem, mas ela vai se dar mal. Ela vai ver só. Deus me deu para ela, mas no tempo certo, essa pessoa vai ver que ela não deveria ter isso nesse tempo. Homicida. Mas Felipe, eu nunca matei ninguém. Só que Jesus fala que se você odiou o seu coração no seu irmão, você já o matou. Alguém aqui pode falar que nunca odiou o seu irmão? Senão, todos nós já cometemos o pecado do homicídio. Discórdia. Você alguma vez já gerou algum tipo de polêmica? Algum tipo de polêmica? Na escola, na faculdade, na igreja ou não? Engano. Você algum dia já enganou? Nem que seja uma leve mentirinha. Malícia. Consumir conteúdos, filmes, séries, músicas, memes, carregados de sexualização, violência ou sarcasmo. E para você está tudo bem. Eu não passo porque estou tanto tempo consumindo essas coisas que para mim já normalizou já essas coisas. Difamador. Falar mal das pessoas pelas costas. Alguém aqui já fez isso alguma vez na vida? Falou mal de alguém pelas costas? Caluniador. Inventar histórias para poder manchar a reputação de alguém.
Alguém já fez isso? Inimigos de Deus, todos nós podemos afirmar que nós só vivemos para glorificar a Deus, ou muitas vezes vivemos de forma que não glorifica a Deus? Insolente, quantas vezes nós não zombamos de valores bíblicos, quando nós sabemos que nós devemos praticar a santidade e nós não buscamos? Inventores de males, criar novas formas de pecar. Desobediente aos pais. Alguém aqui pode falar que sempre obedeceu aos pais? Nunca desobedeceu em nada aos pais? Insensato, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Meus irmãos, basicamente a ideia de Paulo é colocar todo mundo na mesma régua, que é o que? Nenhum de vocês está livre da condenação. Todos vocês pecaram de alguma forma, todos pecaram em alguma medida, todos são culpados diante de Deus. Ninguém está livre. É isso que Paulo quer comunicar. Não é porque você deixou de cometer um pecado ou outro. Todos nós cometemos algum pecado que quebrou a lei de Deus. E nós somos dignos de condenação da parte de Deus. E Paulo finaliza no versículo 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam as que a praticam. E aqui está a pior acusação que poderia ser feita a eles, que é o quê? Eles sabem que a sentença deles é a perdição. Eles sabem que a condenação deles é chegada. Eles sabem que eles receberão a justa ira de Deus. Mas eles não somente praticam essas coisas, mas também aprovam os que a praticam. Basicamente aquela ideia de que, quase como se um bandido que aprova a prática de um outro bandido, um homicida que aprova a prática de um outro homicida. Paulo, depois de colocar todo mundo debaixo da mesma régua e falar que todos estão condenados, Paulo agora fala, além disso, eles sabem que também receberão condenação, são passíveis de morte, e eles aprovam aqueles que cometem esses pecados. Meus irmãos, esse é o homem sem Deus. Esse é o homem quando abandonado por Deus. Esse é o homem quando entregue por Deus aos desejos do próprio coração. Esse é o homem indesculpável. Se algum dia alguém disse para você, não, você é bonzinho, você é bom. Se algum dia alguém disse que a raça humana é boa, isso é uma mentira. Os homens são maus. Os homens são maus e eles sabem disso. Mas eles não apenas sabem disso, como eles também aprovam aqueles que praticam essas maldades. Meus irmãos, severo, pesado, reflexivo, é um tapa na cara de todo homem que tem o mínimo de consciência. Se a mensagem acabasse por aqui, talvez a gente iria para casa preocupado. Mas, de um lado, existem as trevas. Só que do outro lado, sobre as trevas, existe o Filho de Deus, que brilha no céu, iluminando o perdido. E agora eu quero ler com vocês Romanos capítulo 3. Dos versículos 21 até o versículo 31. E para não me estender, eu já vou começar a ler. Texto de Paulo agora ensinando aos irmãos em Roma sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. E Paulo começa, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Lemos agora o modo pelo qual todo homem, anteriormente abandonado por Deus, pode por Deus ser salvo. Vimos aqui que nenhum homem está indesculpado. Todos um dia se encontrarão com Deus. Todos. Um dia todos verão Deus face a face. Porém, uns verão Deus sendo filhos de Deus. Outros verão a Deus como sendo inimigos de Deus. Mas, Felipe, se eu sou isso aqui, que você acabou de ler, que Paulo acabou de falar, se eu sou isso, abandonado por Deus, devasso nos meus pecados, desobediente aos pais, mentiroso, difamador, caluniador, avarento, eu sou tudo isso, o que eu faço? Creia que a obra de Cristo Jesus é suficiente para a sua salvação. Deus, o santo 3 vezes, nós pecamos contra um Deus santo, e porque contra um Deus santo nós pecamos, nós devemos pagar um preço eterno, porque um Deus eterno agora foi insultado por nós, agora o tamanho do nosso preço que tem que ser pago tem que ser eterno. Só que nenhum de nós é eterno, nenhum de nós somos limitados. Como que nós podemos pagar um preço de um pecado contra um Deus eterno? Eis que surge Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Filho de Deus. Cristo Jesus é o próprio Deus que encarna como sendo um de nós, em pele e em osso. Ele vive uma vida perfeita, um homem justo, um homem santo, ao mesmo tempo que é o próprio Deus encarnado. O texto fala que Cristo Jesus, ele foi levantado no madeiro, ele foi humilhado pelos homens, ele foi difamado pelos homens, para que levantado no madeiro, Deus derramasse sobre ele a sua santa ira. O preço do pecado que nós deveríamos sofrer, Deus derramou, Deus jogou sobre o seu único, santo, precioso e belo Filho. Como fala Isaías no capítulo 53, ao seu próprio Filho Deus se agradou de moê-lo. E agora Cristo Jesus, o Filho de Deus, esmagado pelo seu Pai, ele paga o preço pelos nossos pecados. E agora quando este que até então estava abandonado por Deus, quando Deus o leva a olhar para Jesus, e de forma milagrosa olhar para Jesus com fé, crê que este Jesus é o Filho de Deus, este é o Cristo prometido por Deus, é o homem perfeito, é o santo, e porque Ele pagou o preço, agora temos a libertação dos nossos pecados. Quando nós olhamos para o Filho de Deus, e nós cremos de todo o nosso coração, confessamos Ele com a nossa boca, e nós o amamos, nós temos a promessa de que nós não seremos mais condenados. Temos a promessa de que nós somos libertos do pecado. Temos a promessa de que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, com a esperança de que um dia, porque Ele ressuscitou primeiro, nós um dia ressuscitaremos, para não encontrar Cristo, para poder encontrar o Deus Pai face a face, não como inimigo, mas como filho. Para nós que já cremos, vivenciamos essa realidade. Para nós que já desfrutamos dessa esperança que existe no Evangelho de Jesus, nós temos paz com Deus. Nós podemos ir para a nossa casa hoje à noite, podemos pousar a nossa cabeça no nosso travesseiro, felizes e alegres. Podemos viver uma vida esperançosos, não com medo do porvir, mas feliz. Por quê? Porque nós estamos em Jesus. Mas talvez você não se encontra nessa situação. Talvez nessa noite, você é aquele que, como disse Paulo,
foi entregue por Deus às paixões do seu próprio coração. Talvez você ainda não conhece Jesus de verdade. Talvez ele ainda não é o amado da sua alma. Talvez ele ainda não é o seu melhor amigo. Talvez ele ainda não é o seu Senhor e o seu Salvador. Talvez você ainda está em trevas. Porém, eu quero te dizer que hoje, Cristo ele te chama. Cristo está de braços abertos para todo aquele que vai até Ele. Como o próprio Cristo disse, aquele que o Pai dá a Ele, de modo nenhum será lançado fora. Filipe, o que eu faço? Clame pela misericórdia de Deus. Clame pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. Clame por sua misericórdia. E Deus, sendo benevolente, Ele irá te resgatar. O amor que nós encontramos em Jesus, o amor que nós podemos conhecer em Jesus, essa esperança, essa alegria, essa alma satisfeita, essa alma, como diz o salmista, à destra de Deus existem delícias perpetuamente. Eu quero te dizer que você pode tentar de formas diversas satisfazer a sua alma neste mundo. Você pode se lançar no pecado, você pode se lançar na perversidade deste mundo, você pode se jogar no pecado, você pode se lançar na devassidão que é a impureza, mas você não vai ter prazer de verdade no seu coração. Mas todos aqueles que estão em Jesus, todos aqueles que têm Jesus como sendo a principal riqueza que habita no seu coração, estes têm real satisfação e alegria. E esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, que resgata, que limpa de toda impureza, que perdoa, que acolhe, que fortalece, Ele está presente nessa noite, para poder receber. Então vem, pecador, vem para Jesus, corre para Jesus, clame pela sua misericórdia, para que Ele derrame da sua graça. E o dia em que você fechar os seus olhos para sempre nessa vida, você possa abrir os seus olhos para poder contemplar a face de Cristo. Meus irmãos, Cristo é tudo o que nós temos. Sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo nós somos esses, como diz Paulo, entregues por Deus. É isso que nós somos sem Cristo. Mas com Cristo, em Cristo, nós somos os filhos amados de Deus. Essa é a esperança de todo aquele que ama Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós te glorificamos, porque Tu és Deus. Te glorificamos porque não há outro igual a Tu. Te glorificamos porque o Senhor nos criou todas as coisas, criou coisas belas, coisas bonitas, coisas lindas e maravilhosas, coisas deliciosas, coisas que nenhum de nós seria capaz de criar. Isso mostra a sua grandeza. Mas nós te glorificamos ainda mais, porque não apenas nos criaste, mas em Jesus o Senhor nos resgatou. Te glorificamos porque, sendo ainda nós pecadores, o Senhor deu o seu único, não um de muitos, mas único e precioso Filho, Cristo Jesus, para que crucificado naquele madeiro e humilhado injustamente, Ele recebesse a punição divina em prol dos pecadores. Nós te glorificamos e bendizemos, porque apesar de nós, fizeste isso por nós que cremos em Jesus. Obrigado, Pai, porque temos o santo privilégio de desfrutarmos da realidade que é estar dentro do reino de Deus. Nós temos agora ao Senhor como sendo nosso Pai e podemos ter uma relação diária contigo.
Obrigado porque temos os nossos pecados diariamente tratados em nosso coração. Nós somos salvos no passado e ainda hoje estamos sendo purificados pelo Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, Pai, pelos irmãos, onde nós podemos, na família da fé, ser fortalecidos, podemos ser edificados, admoestados, encorajados. E nós clamamos também, Pai, para que nesta noite o Senhor salve os perdidos. Se existe alguém ainda nessa noite que se encontra na situação que nós lemos, que foi abandonado pelo Senhor, que foi entregue por Ti aos desejos dos seus corações, que eles possam, reconhecendo, que eles possam, se arrependendo do seu pecado, eles possam olhar para Jesus com fé, olhando para Jesus como sendo o único Senhor e Salvador de suas vidas. Que essas pessoas tenham os seus corações transformados pelo Senhor, de corações de pedra para corações de carne, Pai. Nós, que já amamos ao Senhor, nos dê ousadia e intrepidez do Espírito Santo, para que possamos compartilhar, anunciar, proclamar o Evangelho para todos os 4 cantos dessa terra, até que Cristo volte. Obrigado por esse tempo que temos em família aqui hoje à noite, por essa comida maravilhosa, por tantas bênçãos. Mas obrigado acima de tudo por Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo de palavra. Abençoe o resto da nossa noite, nas conversas, nas brincadeiras, na comida, em tudo, que Cristo seja revelado em nós e através de nós. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Que o Senhor nos dê do seu amor, para que possamos te amar de volta. E nós também clamamos, Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor envie o seu Filho para nos buscar, Pai, porque queremos te contemplar face a face, ter os nossos rostos tocados pelas tuas mãos, que enxugará de nós toda lágrima. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.